Povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Muitas pessoas têm dúvidas sobre as leis de Deus e sobre a graça de Deus. Muitos perguntam por que existem religiões que guardam o sábado. Será que eles estão certos e todas as outras igrejas estão erradas? A Bíblia muitas vezes é interpretada na forma que os homens querem interpretar ou até na forma que o diabo coloca na cabeça delas. Como assim, pastor? O diabo coloca a Bíblia na cabeça das pessoas? Sim, mas coloca de uma forma distorcida. Ele pega pessoas que estão aptas a ouvi-lo, distorce a palavra e fala como se fosse Deus falando com elas. A mensagem de hoje será uma mensagem esclarecedora para aquelas pessoas que têm dúvidas sobre as leis e a graça de Deus. As leis de Deus foram escritas para que as pessoas tivessem uma direção para seguir até a vinda do Messias, que traria a graça, ou seja, traria o favor imerecido de Deus sobre nós. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: quem vive pela lei tem que cumprir tudo que está na lei do Velho Testamento. Não adianta, por exemplo, somente guardar o sábado e não guardar as outras leis, porque a pessoa assim estaria cumprindo somente uma lei e as outras que foram escritas. O que se faz? Rasga elas? Muitos vão dizer: eu cumpro os 10 mandamentos e guardo o sábado, então estou fazendo o que é certo. Será mesmo? Porque as leis estão em vários livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você segue todas elas? Prestem atenção nestes versículos em que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Inclusive, no começo do discurso, Paulo chama eles de insensatos. Gálatas capítulo 3, versículos 1 e 2. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Por que vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz? Só gostaria de saber uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? As leis foram para aquelas pessoas que viveram antes de Jesus Cristo e não tinham o Espírito Santo habitando nelas. Elas não tinham como ser guiadas, pois o Espírito Santo é o nosso guia. Ele nos corrige e nos mostra quando estamos errados. Na época das leis, as leis os corrigiam e eles eram julgados por elas. Se eu estou na igreja há 21 anos e Deus nunca me mostrou que o sábado é para ser guardado e não mostrou isso para a maioria das igrejas, por que então guardá-lo e guardar somente os mandamentos? Desta forma, será que estão achando que serão salvos? Paulo perguntou o que aos Gálatas? Vocês receberam o Espírito Santo pelas tentativas de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Todos que recebem o Espírito Santo recebem pela fé e não pelas tentativas de guardar as leis. Tem religiões que pregam sobre o sábado, mas infelizmente estão equivocadas em ainda viver na lei. Aqueles que vivem debaixo da lei têm que cumprir todas as leis para que diante de Deus esteja limpo. Agora digo e afirmo: se pela graça todos nós já somos pecadores, imagine vivendo debaixo das leis. Prestem bastante atenção nestes versículos em que Paulo fala isso. Gálatas capítulo 3, versículos do 8 ao 10. As Escrituras previram esse tempo quando Deus justificaria também os gentios mediante a sua fé. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás quando disse: eu abençoarei aqueles que em todas as nações confiarem em mim como você. E assim acontece. Todos aqueles que são da fé participam da mesma bênção que Abraão, homem de fé, recebeu. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo da maldição, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que em qualquer tempo quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei. Acho que ficou claro aqui que temos que viver pela fé que temos em Cristo Jesus e não pelas leis. Paulo aqui deixa claro que todos que vivem pelas leis se tornam malditos porque precisam cumprir todas elas.
Mas quando vivemos pela fé, vivemos pela graça de Deus. Vivemos pela fé em Jesus, que Ele perdoa os nossos pecados. E quando erramos, temos o Espírito Santo habitando em nós para nos mostrar o caminho certo. Quem vive pelas leis tem que olhar para as leis para ver se estão vivendo certos ou errados. Do que adianta guardar os 10 mandamentos e não guardar as outras leis? Será que os 10 mandamentos aboliram os livros das leis? Ou será que foi Jesus que aboliu? Jesus não veio aqui para acabar com as leis, mas Ele veio para nos trazer fé. A promessa feita para Abraão de que o justo vive pela fé está se referindo àqueles que vivem por Jesus. Quem vive pela fé acredita que Jesus veio para nos libertar da maldição das leis. Acho que Paulo deixa claro que todo aquele que seguir as leis e quebra, ele se torna maldito. Ah, pastor, mas tem religiões que pregam o sábado, que o sábado é sagrado, mas aceitam Jesus e pedem perdão a Ele pelos seus pecados. Sim, verdade. Mas eles vivem pela graça ou pelas leis? Aí eu pergunto, por que guardar o sábado se o próprio Senhor Jesus curou nesse dia e quando foi questionado chamou de hipócritas os fariseus? Jesus veio nos trazer algo melhor. Ele veio nos trazer o Espírito Santo e através dele podemos ser guiados. Escolha viver pela fé em Cristo Jesus e deixe que Ele coloque no seu coração as suas leis. Devemos ser guiados por Ele. Hoje vivemos pela fé e pela graça, mas deixando claro que a Bíblia toda é o nosso livro-guia. Ele nos mostra em que caminhos devemos andar. Só que viver pela lei é viver por todas elas, e o melhor é viver pela fé que temos em Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por nos mostrar a verdadeira fé. Tem muitas religiões pregando as leis e pregando que as pessoas precisam cumprir as leis. Mas do que adianta cumprir somente algumas e as outras ficarem abolidas na vida dessas pessoas? Tem muitas pessoas dizendo que cumprem o sábado, mas estão na internet fazendo vídeos sensuais, mostrando o corpo, fazendo coisas que não devem. E por que essas pessoas se acham melhores ou são salvas porque guardam o sábado? Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento dessas pessoas, que as pessoas vejam essa revelação que o Senhor nos deu através da sua palavra como algo que é para a vida delas, que elas têm que viver pela fé e não viver pelas leis. Eu peço ao Senhor, meu Deus, abra o entendimento dessas pessoas para que elas possam verdadeiramente cair em si e possam viver uma vida reta e santa diante do Senhor. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e para aquelas pessoas que vivem ainda debaixo da lei, achando que estão certas. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.